Tenho medo do meu adolescente se envolver com más companhias. Esse é o tema da live de hoje, que faz parte de uma série chamada Adolescer. Na série Adolescer, eu trago aqui as transformações físicas e emocionais do período da adolescência, que ocorre aí, né, entre a infância e a fase adulta. Cada segunda-feira eu trago um tema diferente, sempre baseado nos pedidos de vocês. E hoje vou já, fixar o tema aqui embaixo. Então, quem estiver passando por isso, conta aqui pra mim, que daqui a pouquinho eu venho ler os comentários de vocês, tá? Segunda-feira, então, adolescer, a gente aborda os temas sobre o adolescer e é conteúdão. Segunda-feira eu falo mais do que ouço. Depois eu leio os comentários de vocês, mas hoje eu falo mais. Na quinta-feira eu sou todo ouvidos. Na quinta-feira eu convido uma mãe para vir participar ao vivo e a gente implanta o método POC aqui ao vivo com vocês. É uma mentoria gratuita, só que ao vivo. E aí sim, uma mãe fala e eu mais ouço do que falo. Hoje não. Hoje vocês vão colocando aí no chat os comentários e daqui a pouquinho eu dou uma lida. Quem estiver chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Soraya, eu sou médica. Muita gente acha que eu sou psicóloga, mas, gente, eu sou médica. Aqui nessa rede social, eu te ensino a lidar com essas transformações da adolescência. Então, seu filho deve estar mudando várias coisas. Não quer dizer que esteja acontecendo coisas ruins, tá? O canal não é para situações, só para situações difíceis. Na adolescência, o nosso filho muda. Coisas que ele gostava, ele deixa de gostar. Então, eu abordo aqui todas essas transformações. E o método POC não é só para situações complicadas, é para situações do dia a dia das transformações da adolescência, tá? Então, o intuito do canal é isso, te ensinar a lidar com esse período. Por quê? Porque muita coisa, eu tenho certeza, que eu falo aqui no canal que você nem cogitava que existia aí no seu adolescente, tá bom? Essa é a ideia do canal. Então, vamos lá. Eu vou primeiro seguindo com a live, e aí depois que eu citar os meus exemplos, eu leio aqui, eu venho aqui para ler os comentários de vocês, tá? Então, os pais sabem o quanto as amizades influenciam o adolescente. Por quê? Porque nesta fase, o viver em grupo... Não, vamos corrigir. Viver em grupo é importante para todas as fases, mas é muito mais importante na adolescência. Talvez o mais importante é viver em grupo na adolescência, tá? Então, por ser muito importante, o mais eu não digo, porque isso não existe 100%, né? Nós somos indivíduos únicos, mas assim, um dos mais importantes é viver em grupo. Isso é tão importante assim, imagina o quanto influencia na vida do nosso filho, tá? Então, eu trouxe esse tema porque eu sei dessa preocupação dos pais, né? A live, o intuito da live é você entender por que seu filho pode buscar por más companhias. Por que o intuito da live é mostrar o porquê? Porque aí você vai aplicar o método POC. Se você tem medo do seu filho se envolver com más companhias, eu vou perguntar para você por quê? Por que seu filho buscaria más companhias? Por quê? P de porquê, O de o quê, C de como. Método POC. Então, para eu saber como agir se meu filho está procurando por más companhias, primeiro eu preciso entender o porquê ele está buscando por más companhias. Então, sempre nas lives eu vou permear aqui o P de porquê, O de ok, C de como. Então, para eu saber como agir, eu preciso saber dos porquês. E aí eu trago na live para vocês os porquês mais comumente observados
para você observar o seu filho, identificar e saber como agir, tá? Então vamos lá. Vou contar aqui alguns casos aqui dos alunos, né, do curso, que são casos que eu observo que são comuns, para trazer algumas reflexões aqui para vocês, né? Primeiro caso, um adolescente, ele tinha lá as amizades desde a infância, é um adolescente que mora em cidade pequena. Então ele sempre teve, sabe, aquela amizade que desde o maternal, né, hoje já nem existe mais maternal, mas desde pequenininho sempre teve a mesma panelinha. Chegou na adolescência, ele se afastou dos amigos e buscou um novo grupo. E esse novo grupo não era, vamos brincar assim, bem conceituado na região. Então, essa mudança drástica largou todos os amigos da infância e buscou por outro grupo, isso tem que ligar sinalzinho de alerta nos pais. Tá? Ah, Soraya, mas poxa, ele não se identifica mais, isso acontece. Tinha algumas amizades, não se identifica mais, isso acontece. Agora, se afastar de todos, isso tem que chamar atenção. Tá? Então, se afastou de todos, não estou falando que 100% das vezes é busca de más companhias, mas tem que chamar atenção. Por quê? Porque ele pode estar se afastando porque já não se identifica mais com o grupo, ou o grupo pode estar se afastando porque já não se identifica mais com as atitudes dele. Então, tem que ligar aí o sinalzinho de alerta e observar mais o filho, tá? O segundo caso era um caso já tradicional de ele buscou um grupo que a mãe já sabia que não era legal. Esse já era de uma cidade grande e aí chegou ali na adolescência, ele já buscou um grupo que era usuário de drogas. Então, a mãe já sabia o perfil desse grupo e aí ela já ficou atenta com essa mudança do filho, né? Então, ele já vai buscar, na hora que ele busca por esse tipo de companhia, ele já está buscando esse tipo de frequência, né? Então, tem que ligar o sinalzinho de alerta, tá? Esse terceiro caso é muito comum. Uma menina, no momento ela estava com 13 anos, fazia parte de um grupinho. Esse grupinho começou a fazer bullying com uma menina. Mesmo ela não sendo a favor do bullying, ela fazia para se sentir pertencente a esse grupo. Então, isso é muito comum. E às vezes é até com a amiga dela. Então ela é amiga de uma menina, vamos falar com nomes para ficar fácil. A Ana é amiga da Cláudia. A Ana desfaz a amizade com a Cláudia e entra para um grupinho das mais badaladas da escola. E as mais badaladas da escola começam a fazer bullying com a Cláudia. A Ana, apesar de ter se afastado da Cláudia, ela continua gostando da Cláudia. Mas para fazer parte desse grupinho das mais badaladas, ela se submete a fazer o bullying com a amiga só para fazer parte deste grupinho. E aí a gente vai conversar sobre isso no meio da live, tá? Então, 3 casos que eu acho que são muito comuns a gente observar nos adolescentes. Então, os pais precisam ficar atentos com isso, tá?
E a gente vai destrinchar sobre isso aqui na live. Bom, eu vou ler o comentário de vocês e aí a gente entra no conteúdo. Vamos ver. Cláudia falou boa noite. Ione falou boa noite. Oi, mãe. Lu falou boa noite. Gelânia falou direto da Inglaterra. Muito bom, muito bom. Legal o pessoal comentar, gente. A última vez tinha gente da Austrália, né? Legal o pessoal comentar. Obrigada. A Dai falou, meu filho no momento está preferindo ficar só. Tem muitos amigos, mas não gosta mais de chamar em casa. Brincam jogando videogame. Então, na verdade, ele não tá só, ele tá acompanhado online, né? Me fala se ele tá jogando acompanhado ou sozinho. Porque aí, se ele tá sozinho, já vou aproveitar e falar disso, tá? Então, assim, se ele tava com um grupo e ele se afastou de todo mundo e agora ele joga sozinho, isso também tem que chamar sua atenção. Tá? Agora, se ele tá jogando em grupo, ele continua ali no grupo, né? Com os amigos, eu digo, né? Então, precisa observar isso também. Essa mudança precisa ser observada. Ivonete falou assim, boa noite, tudo bem? O meu filho só tem amizade com as meninas da escola. É normal? É normal. Nenhum amigo? Nenhum amigo? Se ele não tem nenhum amigo, aí precisa conversar com ele por quê. Precisa entender o porquê, tá? Daí falou, o meu tem os mesmos amigos de sempre. Mas não fica... o pessoal tá repetindo, né? Gente, eu leio, tá? Não precisa repetir, pode deixar que eu leio. Eita, claro, eu perdi o seu comentário, porque você escreveu só assim, por o jovem só vestir roupas pretas. Como assim? Não entendi, claro. Escreve aqui pra mim. Eu tô vendo que tem mães pedindo pra participar ao vivo. Gente, ao vivo é quinta-feira, tá bom? Hoje eu leio os comentários no chat. E na quinta eu chamo pra vir participar ao vivo. Michele fazer, o que fazer se ele estiver sozinho? Aí você vai assistir a minha live. Pra quem não sabe, eu olho aqui pra direita porque eu tenho uma plataforma em que eu ponho as melhores lives, tá? E aí eu procuro os títulos pra vocês. Eu tenho... não tenho amigos. Eu não tô achando o título dela aqui, mas tem uma live que fala não tem amigos, tá? E essa live vai te ajudar. O meu também só gosta de roupa preta. A busca pelo grupo, né? A Ivonete falou assim, não tem nenhum amigo. Já perguntei. E ele falou que os meninos são agressivos, ficam fazendo bullying. Então tem alguma coisa. Então, não é que não tem nada, tem alguma coisa. Aí precisa entender por quê. Por que os amigos estão fazendo bullying com ele. E aí tem que ir aprofundando, tá? Então, ele não tem amigos meninos porque os amigos meninos estão fazendo bullying com ele. Por que os meninos estão fazendo bullying com ele? E precisa ir aprofundando isso e trabalhando isso, porque isso vai mexer com a autoestima dele. Eu preciso aprofundar, aplicar o método POC, achar a raiz da questão e trabalhar isso com ele, tá bom? Irene falou assim, o amigo de meu filho faz bullying com ele. E ele também e ele também chama ele de burro. E xinga, e ele também faz o mesmo com o amigo. E me trata como os amigos? Vê se eu entendi, Irene.
Ele é agressivo com os amigos e agressivo com você? É isso que você tá me falando? Conta aqui pra mim. Gislaine falou, boa noite, tudo bem? Minha filha estava fazendo uso de bebida alcoólica aos 14 anos. Puxa vida. Descobrimos e tiramos ela da escola. Porém, o que me preocupa é ela não entender que o que fez foi muito errado. Precisa aprofundar aí. Precisa ver se ela, da onde veio essa busca, se tem modelo familiar, tá? Precisa aplicar o método POC e ver por que teve essa busca da bebida. Não adianta só tirá-la da escola, né? Tem que tirar mesmo, né, do local, a fonte, né? Mas tem que entender o porquê, por que ela foi buscar por isso, tá? Então, aplicar o método POC para saber como agir. Claudiana falou, minha tem uma que só gosta de roupa preta. Daí ela ficou querendo se vestir de roupa preta. O quarto da amiga é preto, tudo preto. Entendi, ela tá copiando a amiga, né? Obrigada, vou ficar atenta e perguntar. Fico muito triste, a Vanette falou. A Irene falou que sim, ele é agressivo comigo também. Então, Irene, aplicar o método POC e entender por que ele tá agressivo com você. Tá? Então, aplicar o método POC para saber como agir. Então, primeiro eu preciso saber por quê. Por que meu filho tá agressivo? Por exemplo, ele tem algum modelo em casa que é agressivo? Tá acontecendo alguma coisa com ele para ele estar agressivo? Então, eu preciso aplicar o método POC, encontrar o porquê para depois pensar em como agir. Tá? Boa noite, doutora. Como faço para ter uma consulta particular? Ju, me manda uma mensagem no particular, por favor. Ele concluiu. Ele presenciou muita briga minha com meu marido. Presenciou muitos gritos e ele só fala gritando com todo mundo. É muito comum essa repetição de padrão. Então agora você precisa trabalhar isso com ele, mostrando que isso não é o saudável, tá? Brigar todo dia não é normal, não é saudável e traz consequências, né? Então agora você vai ter que ter esse trabalho de trabalhando, pelo amor de Deus, esse trabalho de mostrando para ele o novo modelo mais saudável, tá? Eliane falou, meu filho também só usa preto. É elogiado fora de casa pela educação e respeito, mas em casa comigo é mal educado sem limites. Pela terceira vez pegamos ele usando cigarro eletrônico, 15 anos. Mesma história, tá? Aplicar o método POC e entender por que ele tá buscando por isso. Por sinal, eu acabei de lembrar de uma live que vai ajudar vocês. Deixa eu só ver aqui o nome. Aqui. Então, essa live é para quem não sabe como começar a falar sobre drogas com o filho. E outra live, o motivo que faz o filho buscar vape ou álcool. Então essas duas lives são importantes para vocês, tá? A mãe que me falou também do álcool lá em cima, então assistir essas duas lives, tá? Vão te ajudar. Você é psicóloga? Não, Dai. É uma pergunta muito comum aqui no canal, mas lá no meu... Esqueci o nome daquele negocinho, debaixo da foto tá lá escrito, eu sou médica, em todos os vídeos eu começo falando, eu sou Soraya, sou médica, tá? Eu sou homeopata. Como eu sou homeopata, eu tenho essa visão de tratar o indivíduo como um todo, né? E tenho uma especialização de endocrinopediatria, então eu tenho essa especialização, eu sei lidar com adolescente já faz mais de 20 anos, tá? Mas eu sou médica. Você falou assim, meu filho tá muito agressivo e me insulta muito, mas no outro dia tá me abraçando e pedindo perdão. Não, se tá agredindo, gente, a gente tem que entender isso. Se tá agredindo, algo tá acontecendo, tá?
Então também tem uma live sobre isso no canal. Como faço quando meu adolescente explode? E seu adolescente te diz grosserias? São 2 lives boas que vão te ajudar, tá? Por mais que ele peça perdão no dia seguinte, não pode acontecer isso, tá? Senão ele vai achar que isso é normal, que esse padrão é normal. Eliane falou, e mostra que não tem medo de pagar o preço por suas escolhas. Puxa, precisa então realmente buscar a raiz da questão aí, viu? Aplicar o método POC. Leia falou boa noite. Irene falou, ele tá tirando notas muito baixas, porque não tira o celular da mão, nem para comer. Como não tenho tempo para ele, deixo. Puxa, como não tenho tempo para ele, Irene? Como assim, Irene, eu não tenho tempo para ele? Não entendi. Gislaine falou obrigada. Natália falou, meu filho de 11 anos está dizendo que está namorando. A menina também disse que, inclusive, fica. Em cima... que fica, acho que esse ponto veio errado aqui, né? Em cima dele o tempo todo. Eu já conversei explicando que ele ainda é muito novo para isso. Enfim, tem... Daí parou, né? Acho que você vai continuar escrevendo, né? Vamos ver. Oi, Eve, boa noite. A Dai falou, e não gostar de estudar? O meu só passo o ano empurrando. Deixa ele tomar bomba para aprender? Não, Dai, assiste minha live sobre isso. A Irene falou, o meu também faz isso. Ele é agressivo e depois pede perdão. Então, não, isso não tá saudável, gente. Precisamos trabalhar essas questões, viu? Todas vocês precisam aplicar o método POC, encontrar a raiz da questão e trabalhar a raiz da questão. Sempre que o filho tá agressivo é porque tem alguma coisa acontecendo, tá? A agressividade é a forma imatura do adolescente de demonstrar que algo está acontecendo e algo está doendo nele. E aí não é culpa dele. Isso é só uma resposta a alguma coisa que está acontecendo, tá bom? Bom, eu vou pro conteúdo e daqui a pouco eu volto aqui, então eu volto na Natália, tá bom? Opa! Lemônica? Lemônica é o sobrenome de uma amiga minha. Deixa eu ler, vai, da Natália. Tem algum argumento melhor para ajudar a falar sobre namoro nessa idade? Eu não concordo. Na verdade, assiste a live de namoro, eu tenho 3 lives de namoro, 3 ou 4. E lá eu falo sobre isso, senão eu vou acabar desfocando o tema. Não, eu tenho 5 lives de namoro que vão te ajudar, tá? Então vamos lá. Por quê? Por que os adolescentes buscam por más companhias? Então, lembrando, desculpa, precisei beber água. Lembrando. Ai, Soraya, meu adolescente está buscando por más companhias, o que eu faço? E aí eu vou falar para vocês. Para eu saber como agir, eu preciso saber o porquê ele está buscando por más companhias. Não adianta pensar em agir sem saber o porquê da questão, sem saber a raiz da questão. Porque senão você vai agir para uma coisa e pode estar acontecendo outra e aí não vai ser eficiente. Tá? Então, se você quiser ser eficiente, você precisa saber qual é a raiz da questão. Tá? Então, eu vou trazer algumas aqui para vocês pensarem. 1. Necessidade de pertencimento. Então, lembra que eu falei? Para eles, o grupo é muito importante. Muito importante. Agora, se o meu filho está buscando por um grupo, o mais badalado, que nem aquele terceiro caso que eu falei, o mais badalado da escola, e para pertencer a esse grupo, ele faz qualquer coisa, como o caso que eu trouxe, até fazer bullying com a amiga para se sentir pertencente a esse grupo, eu preciso ver como é que está a autoestima do meu filho. Por quê? Porque para eu sentir essa necessidade de pertencer a um grupo que faz maldade com o próximo, não precisa ser só maldade, né? Faz, enfim, contravenções, né?
Se faz contravenções e maldade com o próximo e eu quero pertencer a esse grupo, eu preciso observar como é que está a autoestima do meu filho. Geralmente são crianças com baixa autoestima e têm essa necessidade de pertencer aos grupos. Então, como é que eu vou agir com o meu filho? Trabalhando a autoestima dele. E aí, se precisar de ajuda, eu tenho uma live sobre isso aqui também. Tá? Então, se o meu filho está buscando por grupos de má índole, eu preciso ficar atenta à autoestima do meu filho. Ah, Soraya, tirei ele da escola. Já vi também caso assim. Tirei ele da escola. Aí ele vai para outra escola, o que ele vai fazer? Ele vai se enturmar com o mesmo tipo de turma. Porque a questão não é no amigo, a questão é nele. No amigo também. Mas é nele. Porque ele está buscando por esse tipo de companhia. Ele está buscando por isso. Então, enquanto eu não trabalhar a autoestima do meu filho, ele vai continuar buscando por esse tipo de companhia. Tá? Então, primeiro item super importante. 2, pressão dos pares. Então ele já tá lá faz parte daquele grupo. E aí o grupo obriga ele a, se você não fizer isso, você não vai fazer parte do nosso grupinho. Ah, mas eu não acho legal. Tá bom, então você não vai fazer parte. Então tem grupos que realmente pressionam o adolescente a fazer isso. No item 1, ele vai na onda. Ele faz parte daquele grupo, todo mundo faz, ele também faz. No item 2, não. Tem grupos que ameaçam mesmo. Ó, cara, se você não fizer isso, você tá fora. Tá? Então, 2, pressão. 3, na adolescência, eles precisam se conhecer. E para se conhecer, eles começam a experimentar várias performances. E na hora dessas experimentações, eles podem experimentar fazer parte de grupos mais... como é que eu coloquei a palavra aqui? Não coloquei. Mas assim, com atitudes mais... puxa vida. Eu não tá me vindo aqui a palavra, mas sabe quando a turminha que se arrisca? Então, na hora que eu tô experimentando quem eu sou, eu posso experimentar fazer parte daquela turminha que se arrisca. E aí, pra eu me encaixar lá, eu preciso fazer alguma coisa arriscada. Então, nessa busca de identificação, algumas vezes eles buscam por esse tipo de companhia. 4, rebeldia. Rebeldia. Então, acabo me juntando com más companhias para agredir indiretamente os meus pais, agredir indiretamente os professores. Então, tô com um problema aqui em casa, meus pais estão brigando muito aqui em casa. Isso me machuca. Então, inconscientemente, eu preciso fazer alguma coisa para agredi-los porque eu tô sofrendo. Então, eu me junto com a pior turminha ali da escola por uma forma de rebeldia para mostrar minha autonomia. Tá? Esse é o 4. 5. Aventura, era isso que eu tava buscando. Então, curiosidade e aventura. Busca por experiências novas para buscar por comportamentos arriscados. Então, aqui eu já falei de um evento, de um filme que eu assisti, que é bem isso da adolescência, né? Então, o adolescente, na hora que ele sai da infância e entra na adolescência, o cérebro muda demais, tá? Então, na infância tudo é legal.
Você mostra aqui, você viu o cachorrinho? Ai, que lindo. Você viu não sei o que? Ai, que lindo. Tudo é legal, tudo é gostoso, tudo é bonito. Aí chega na adolescência, você fala pra ele, poxa, mas é o adolescente que é chato? Não. É a mudança que está acontecendo no cérebro dele. Então, muita coisa que ele achava legal, ele passa a não achar mais legal. E aí ele começa pela busca por novas situações, por novas coisas que ele vai tentar encontrar alguma coisa que seja legal. E o adolescente, ele gosta dessa resposta rápida. Então ele acaba buscando por situações que dão esse retorno rápido de emoção. Por exemplo, esse trecho aí desse filme que eu sempre falo, é um filme de adolescente, em que a menina, para se sentir pertencente a um grupo, ela salta de um precipício lá num lago lá embaixo. Então, ninguém sabe o que tem lá embaixo, se dá para saltar, se acontece alguma coisa, né? Porque às vezes é pouco profundo, né? Pode causar um acidente, né? Então todo mundo fala, quem vai ter coragem, quem vai ter coragem? E ninguém tem coragem, porque é muito alto. E ela, para se sentir pertencente a esse grupo, ela vai lá e salta. Então eles buscam por situações arriscadas para fazer parte de uma patotinha é coisa de velho. Então a gente tem que ir orientando o filho sobre isso, tá? Então busca por comportamentos arriscados, é muito comum. Falta de supervisão, sexto, falta de supervisão e apoio. Então o adolescente, ele não se sente apoiado em casa, ele não sente a família presente, então ele tem que buscar em algum lugar. E aí muitas vezes ele encontra um grupo que não tem uma boa índole e que percebe essa inocência dele, então eles trazem ele para perto, tá? Então muitas vezes é para explorar essa inocência, né, do adolescente que não tem essa presença familiar. E não vai ter alguém para orientá-lo, né, de que esse não é um bom caminho, tá? Então, falta de supervisão e de apoio, o item 6. O item 7 é mau modelo. Então, aquele adolescente que foi criado em um ambiente em que os pais já tinham más companhias. E isso não é só em classe social baixa. Isso também é em classe social alta, média e baixa. Então, se os pais, independente da classe social, já buscam por esse tipo de companhia, para ele, esse é um modelo de normalidade. Ele também vai buscar por esse tipo de companhia. Tá? Então, sempre olhar como são as suas amizades, para ver se não está tendo uma repetição de padrão de comportamento. Tá? Gente, abordei aqui as 7 principais situações dos porquês. Por que meu filho está buscando por más companhias? Baseado no porquê eu agi, como agir, baseado no porquê do seu filho, tá? Eu tenho uma live de maio, eu acho que é 23 de maio, eu sei que é de maio, do ano passado, que eu abordo como agir, baseado nos porquês. Então, se você precisa de uma ajuda a mais, busca essa live em que eu falo como agir, tá? Que vai complementar essa live de hoje. Vamos lá aos comentários.
Opa, a Eve falou, o meu ainda está meio rabugento, mas melhorou 80%. Puxa vida. Olha que presente. Em 2 semanas, 3 no máximo, Eve. Muito bom. A sua presença com certeza está fazendo diferença. Muito bom. Que legal. Obrigada por esse retorno. E como aplica o método POC? Dani, eu tenho nos destaques, eu tenho uma explicação breve, bem breve. Peraí, deixa eu te mostrar o que são os destaques. Vamos lá, conexão aqui. Aqui eu tenho uma aplicação não. Eu tenho uma explicação bem breve. E aqui no link da bio, esse último link, tem uma aula gratuita explicando como é que funciona o método POC e como aplicar. Tá? Assiste essa live, essa aula. Desculpa, live não, essa aula. Vai fazer muita diferença. Conteúdo gratuito que, ó, para implantar hoje mesmo. A Aurilene falou, cheguei agora. Tudo bem, seja bem-vinda. Depois assiste a gravação. A Ione falou, sempre esclarecedoras suas palavras. Parabéns, querida. Somos gratas pelos vossos ensinamentos. Obrigada, Ione. Obrigada, querida. A Rafa falou, má índole. Boa, ousada. Todo mundo tava me dando dica que eu não tava vendo. Obrigada, gente. Mas o que eu tava buscando era, a palavra era... arriscados. A Lu falou boa noite. Cavalcante falou, já assisti esse filme. Deve ter sido por alguma citação, né? Ah, o filme que eu falei, desculpa. Entendi. Esse filme tem uns trechos bem interessantes de adolescente. Ele falou que voltou mais cedo. A Gi falou, sensacional, vou observar, mas acredito que seja pertencimento e aventura. Te mandarei fotos, Eve falou. Samantha falou, aqui acho que conheço, todas as amizades. Ainda as duas bem rabugentas, mas tivemos um bom domingo ao ar livre. Ah, que delícia, Samantha, muito bom. Irene falou, não sei se meu filho é agressivo por causa do celular, que ele não tira da mão, ou por minha culpa, que sempre gritei com o marido na frente dele. As duas coisas, né? As duas coisas. Thaís falou, olá. O Diano falou, meu filho sempre me conta os ocorridos com atraso. Mostro para ele e ele é provavelmente que ele é muito importante para nós pais. Que ele deve contar, mas só fico sabendo após algo muito incomodá-lo. Não sei onde estou falhando. Pergunta para ele. Pergunta por quê. Aplica o método POC. Por quê, filho? Por que você não vem me contar? Qual o nome do filme? Cheguei agora. Ai, Dal, eu não sei o nome, mas não... eu só citei um trechinho. Não precisa se importar, não. A Nina falou, minha filha tem 12 anos. Ela tem um temperamento muito forte. E quem mais tem um temperamento forte? Como posso fazer? A Nina falou. Quem mais tem um temperamento forte? Geralmente é constitucional. Alguém mais tem. Gente, é isso. Então, lembrando, para eu saber como agir, eu preciso primeiro saber o porquê isso está acontecendo com meu filho. Tá? Então, sempre aplicar o método POC. Soraya, não sei aplicar o método POC. Assista essa aula gratuita. Nessa aula gratuita, além de eu explicar o método POC, eu ainda dou para vocês uma ferramenta para aplicar hoje mesmo aí na sua casa. Então, assiste essa aula que tá lá no link. Então, para quem
é aluno novo, eu ia falar, para quem é seguidor novo, todo dia tem conteúdo aqui no canal. Todo dia tem vídeo e os vídeos são baseados nos pedidos de vocês. Então, me manda uma mensagem, Soraya tem um filho ou uma filha de tantos anos que tá acontecendo tal coisa. E aí eu vou produzir um vídeo para você. Não adianta me mandar, Soraya, o que eu faço quanto a isso? Meu intuito aqui não é responder as perguntas de vocês na rede social. Meu intuito é produzir conteúdos para vocês, tá? Então me manda esse resumo que eu produzo vídeo para você. Todo dia eu faço um de acordo com os pedidos de vocês, tá? Às vezes demora um pouquinho porque tem bastante pedido, tá, gente? Mas eu faço. Aí, Soraya, já vi que só vídeos curtos não adianta. Preciso assistir as lives, né? Sim, porque os vídeos curtos, o Instagram só deixa eu fazer vídeo de 1 minuto e meio. Não dá para abordar muita coisa, né, gente? Então, tenho as lives de segunda-feira às 7h30 da noite e quinta-feira às 8 da noite. Segunda-feira mais conteúdão, eu falo mais, leio os comentários de vocês, mas é um conteúdo mais denso. Na quinta-feira, sou todo ouvidos. Aí é a live de acolhimento com escuta, então é uma mentoria ao vivo, em que eu aplico o método POC com uma mãe que se disponibiliza a conversar aqui comigo ao vivo. Ah, então quem quiser participar, quinta-feira, 8 horas da noite. E, Soraya, quero me aprofundar na adolescência, aí eu te convido a conhecer o meu curso, que é o Método POC. Meu curso não é para mães que estão passando por situações difíceis. Se estiver passando por situação difícil, sim, o Método POC vai ajudar, mas não é só para essa situação. É para quem quer se aprofundar, entender melhor a adolescência para se sentir segura para esse momento. E na hora que eu me sinto segura, meu filho também se sente seguro, tá? Então, o Método POC, cadê? Aqui. Ele é dividido em módulos. Tem o primeiro módulo, que é uma apresentação e que é o quiz para você seguir o curso, mas ele é dividido nos 3 módulos. Por quê? P de porquê, O de o quê e C de como. Então, os porquês, por que seu adolescente está mudando tanto e está agindo dessa forma. Então, aqui eu abordo em 14 aulas os porquês da mudança do seu adolescente, para depois pensar em o que fazer e como agir, tá? Então, esse curso é voltado para você, mãe de adolescente, que quer se aprofundar sobre as transformações da adolescência. Quem quiser saber mais sobre o curso, clica lá nesse link que eu falei, que eu te direciono para uma aula. Primeiro eu te dou um conteúdo gratuito para você me conhecer melhor. E aí no final eu explico como é que funciona, valores e etc. sobre o curso. Tá bom? Clica lá no link que vão receber mais informações. O que mais? Eu acho que é só isso. Então eu vou só finalizar aqui nos comentários. E aí eu agradeço a vocês. A Aurisete falou, não gosto das amizades do meu filho. Então, aplique o método POC e veja por quê. Por que seu filho está buscando esse tipo de amizade, para poder ajudá-lo, tá? Já conversei com ele, mas ele não escuta. Não é conversar, é entender o porquê. Então, olha o que você está me falando, Aurisete. Você está falando só do como. Já falei para ele não andar com essas pessoas, mas ele continua andando. Não é assim. É isso que eu estou falando. Não adianta eu ficar pensando em como agir se eu não souber o porquê. Tanto que você está me falando. Eu já estou falando para ele e ele não me escuta. Ele continua fazendo. Então, você precisa mudar a sua forma. Se você está agindo e não está tendo resultado, não adianta continuar fazendo a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Eu preciso mudar a minha forma de agir. E aí não adianta eu ficar pensando em como agir se eu não souber o porquê. Por que seu filho está buscando
esse tipo de amizade. Então, por exemplo, se a questão do seu filho for baixa autoestima, não adianta nada você falar para ele que ele não pode andar com esse pessoal. Porque a questão dele é autoestima, não tem nada a ver com isso. É o que eu acabei de falar no meio da live. Se eu tiro ele de um grupo, na hora que ele vai para outra escola, ele vai se envolver com o mesmo tipo de grupo. Que a questão dele é a autoestima. Então eu preciso trabalhar a autoestima do meu filho. Eu não estou dizendo que o seu filho a questão dele é a autoestima. O que eu estou querendo dizer é que você precisa entender o porquê. Por que seu filho está buscando por esses amigos. Amigos, né? Para aí sim saber como agir. E não adianta falar, ai meu filho, ele não quer ajuda. Não, ele não tem maturidade para isso. Quem tem a maturidade somos nós adultos. Nós que temos que ajudar. E antes que seja tarde demais. Tá? Então aplicar o método POC e entender qual é a raiz da questão. Para saber agir de forma eficiente. Essa palavra é muito importante, agir de forma eficiente. A Arlene falou que fala de lá de Juazeiro, né? Sempre falo da musiquinha para a Arlene. E ele falou, todos os dias assisto seus conteúdos, tem sido uma bênção para nossa família. Que legal, muito bom, muito bom. Qual o valor do curso? Assiste lá a aula que eu falo sobre esses detalhes. A Irene falou, doutora Soraya, é verdade que ficar muito tempo no celular diminui a massa cinzenta do cérebro? Pois quando ele era pequeno, com 3 anos de idade, eu apresentei o tablet para educar, meu marido me julga. Irene, é verdade que quanto menos ele ficar no celular, mais inteligente ele vai ser. Porque se ele não, o celular ele só traz informações de forma passiva, ele não trabalha as conexões do cérebro, tá? Então, quanto mais ele ficar no celular, no tablet, no game, enfim, em todas as telas, menos inteligente ele vai ser no futuro, tá? Porque ele precisa do ócio para criar coisas. Então, se eu tô parada, não tenho nada para fazer, eu vou criar alguma coisa. E isso vai me tornar um adulto mais inteligente, tá? Então, isso é verdade. Oi, tia Tu. Oi, meu amor. Lelê, te amo. Vivi falou, boa noite, Soraya. Minha filha está com 14 anos. Está no 9º ano. Ela desanimou de ir para a escola. Alguma coisa aconteceu. Pode aplicar o método POC, alguma coisa aconteceu. Aplica o método POC porque você precisa saber o que aconteceu para saber ajudar a sua filha. Ainda mais o 9º ano, que é uma delícia. Veja o que aconteceu. Opa, Tassiana, beijos, Tassi, beijos. Olivia falou boa noite. Olivia falou, depois que a escola dela começou a ser período integral. Então precisa conversar com ela, porque provavelmente tá demais, tá pesado para ela. Então precisa conversar com ela se é isso, tá? Tem que aplicar o método POC aí na sua casa. Ellen falou boa noite. A Lu falou, depois que tiramos o celular do meu filho, ele brinca muito com o irmão e acalmou bastante. Muito obrigada por isso. Obrigada pelo seu comentário, Lu. É isso aí. Nossa, a Irene falou assim, nossa, é por isso que ele tá tirando, notas baixas. Ele fica a tarde toda no celular, depois que chega da escola, e eu fico muito preocupada. Precisa agir, tá? Meu filho tem Sara, e aos 16 anos não quer, meu Deus, tá dando tilt aqui no meu celular, cumprir as tarefas de casa. Eu tenho uma live sobre isso que vai te ajudar, tá? Ele perdeu o interesse pelos estudos e não sei o que fazer. Meninas, apliquem o método POC, encontrem a raiz do problema. Eu tenho aqui muitos conteúdos para ajudar vocês, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação, por dividirem aí a intimidade de vocês,
né? Obrigada por isso. E quinta-feira convido alguém a vir participar ao vivo, e aí eu vou abordar esse tema do tenho medo do meu adolescente se envolver com más companhias. Então, quem quiser participar ao vivo, venha na quarta-feira. Minha filha tá com 16 autoestima baixa. Assiste essa live que eu falei de autoestima, tá? Você tem... Opa! Não sei porque o coisa tá pulando. A Aurelene falou, você tem me ajudado muito com meu filho de 16 anos. Que bom, que bom. Fico feliz por esse retorno. Obrigada. Fala mais sobre o método POC. Então, assiste nesse destaques POC e assiste esta aula que está aqui nesse link, tá? Eu explico tudo sobre o método POC. Então, tá bom. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Boa noite, bom descanso. Até mais.